Arte grega. A arte grega é constituída pelo conjunto de todas as artes que compuseram o cenário da Grécia Antiga: pintura, arquitetura, escultura, artes cênicas e literatura. Com a perfeição e harmonia, os gregos antigos souberam retratar, através da sua arte, o seu cotidiano. Agora vamos ver um vídeo. Vimos que a arte egípcia está ligada à espiritualidade. Já a arte grega liga-se à inteligência, pois os seus reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos, que dedicavam ao bem-estar do povo. A arte grega volta-se para o gozo da vida presente. Contemplando a natureza, o artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Na sua constante busca da perfeição, o artista grego cria uma arte de elaboração intelectual em que predomina o ritmo, o equilíbrio, a harmonia ideal. Ele tem como características o racionalismo, amor pela beleza, a democracia e o interesse pelo ser humano. Essa pequena criatura que é a medida de todas as coisas. Arquitetura. As edificações que despertaram maior interesse são os templos. A característica mais evidente dos templos gregos é a simetria entre o pórtico de entrada e o dos fundos. O templo era construído sob uma base de 3 degraus. O degrau mais elevado chamava-se estilóbata, e sobre ele eram erguidas as colunas. As colunas sustentavam um entablamento horizontal formado por 3 partes: a arquitrave, o friso e a cornija, e sobre estes o frontão triangular. As colunas de entablamento eram construídas segundo os modelos da ordem dórica, jônica e coríntia. As ordens arquitetônicas, de acordo com os estilos e períodos, foram: lembrando que falei das colunas gregas num modo bem breve quando estávamos no assunto de arquitetura egípcia. Pois bem, vamos falar delas agora. Ordem dórica. Era simples e maciça. O fuste da coluna era monolítico e grosso. O capitel era uma almofada de pedra. Nascida do sentido do povo grego, ela se expressa o pensamento, sendo a mais antiga das ordens arquitetônicas gregas. A ordem dórica, por sua simplicidade e severidade, empresta uma ideia de solidez e imponência. Ordem jônica representava a graça e o feminino. A coluna representava fuste mais delgado e não se firmava diretamente sobre a estilóbata, mas sobre uma base decorada. O capitel era formado por 2 espirais unidas por 2 curvas.
A ordem dórica traduz a forma do homem e a ordem jônica traduz a forma da mulher. Ordem coríntia. O capitel era formado por folhas de acanto e 4 espirais simétricas, muito usado no lugar do capitel jônico, de um modo a variar e enriquecer aquela ordem. Sugere luxo e ostentação. Aqui verificamos as ordens arquitetônicas gregas, de acordo com cada estilo de cada época. Aqui vemos as estruturas básicas que compõem os templos gregos, com destaque para o frontão triangular. Os principais monumentos da arquitetura grega são os templos, dos quais os mais importantes são o Partenon de Atenas, teatros construídos em lugares abertos, geralmente em encostas, e possui 3 partes. A esquene ou cena para os atores, a conistra ou orquestra para o coro e o colion ou arquibancada para os espectadores. Os ginásios eram destinados à cultura física e as ágoras, que nada mais eram que uma praça onde os gregos se reuniram para discutir os mais variados assuntos, entre eles a filosofia. Aqui vemos uma imagem do Partenon de Atenas atualmente. Pintura. A pintura da Grécia Antiga, em murais, é uma das menos conhecidas nos dias de hoje, graças à inexistência quase total de exemplos sobreviventes. E a maior parte do que se sabe procede de fontes literárias de cópias romanas. Já na cerâmica o caso muda porque ainda encontramos um grande acervo de vasos pintados. Porém, essa pintura tinha convenções próprias e só superficialmente serve como norma de compreensão do estilo pictórico grego como um todo. Os vasos gregos são também conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para ornamentação. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram usados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e mantimentos. Por isso, a sua forma correspondia à função para que eram destinados. As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e cenas da mitologia grega. O maior pintor de figuras gregas negras foi o Ezequias. A pintura grega se divide em 3 grupos: figuras vermelhas sobre o fundo negro, figuras negras sobre o fundo vermelho e figuras vermelhas sobre um fundo branco, figuras coloridas. Os principais tipos de vasos cerâmicos produzidos pelos gregos antigos são a cratera, para misturar vinho com água, as hidras, que tinham 3 alças e serviam para armazenar água, e as ânforas, que serviam para armazenar vinho, azeite ou cereais. Escultura. A escultura grega representa os mais altos padrões já atingidos pelo homem. Na escultura, o antropomorfismo, esculturas de formas humanas, foi insuperável. As estátuas adquiriram, além do equilíbrio e perfeição das formas, o movimento. Período arcaico. Os gregos começaram a esculpir em mármore grandes figuras de homens. Primeiramente, aparecem esculturas simétricas, em posição frontal, de forma rígida, com certa semelhança às estátuas egípcias. Eram chamados de couros, que significa homem jovem. E tinham as figuras femininas também, chamadas de coré. Período clássico. Passou-se a procurar o movimento nas obras, isto inventando a técnica do contraposto. Começou o uso do bronze nas esculturas.
Surge o nu feminino, pois no período anterior eram representadas vestidas. Cânone. Policleto, através do seu cânone, criou padrões de belezas e equilíbrio, utilizando o tamanho das estátuas à medida de 7 cabeças. Lísipo representava os homens tal como se vê. Foi ele que introduziu a proporção de 7 cabeças e meia. Período helenístico. Observamos o crescente naturalismo. Os seres humanos não eram representados apenas pela idade e a personalidades, mas também pela emoção e estado de espírito. Nesse período, as esculturas ficaram mais complexas, representando vários personagens em uma única cena, que é o caso de Laocoonte e seus filhos. Arte romana. Aqui vemos um mapa do auge do domínio do Império Romano. Agora vamos ver um vídeo sobre a Roma Antiga. Foi o centro do maior império da antiguidade e sua influência se fez sentir em toda a Europa, parte da Ásia e África. Com a decadência da arte clássica grega, a arte romana tomou seu lugar a partir do século I a.C. A arte romana sofreu duas fortes influências: a da arte etrusca popular, que é voltada para a expressão da realidade vivida, e a do grego helenística, orientada para a expressão de um ideal de beleza. Dos etruscos herdou o arco e a abóbada, dos gregos o resto. Arquitetura. Um dos legados culturais mais importantes que os etruscos deixaram aos romanos foi o uso do arco e da abóbada nas construções. Vemos aqui um exemplo de arcos romanos e de abóbadas. Os romanos usavam uma mistura de areia, calcário, calcinado e cinzas vulcânicas nas suas construções. As características gerais da arquitetura romana são praticidade, busca do útil imediato, senso de realismo, tamanhos colossais, grandeza material, realçando a ideia de força, melhor aproveitamento do espaço, uso do arco e da abóbada, estátuas no teto, colunas, o uso das ordens compósita e toscana. Originalidade, urbanismo, vias de comunicação, anfiteatro e termas. As construções romanas, de acordo com as funções, são os templos, ligado à religião, exemplo, o Panteão. Não confundir com o Partenon de Atenas. O Panteão foi construído para reunir uma grande variedade de adoração de deuses, ao invés de um só. Basílica, a princípio era para o uso comercial e cívico. Mais tarde, já no cristianismo, passou a ser da igreja. Um exemplo de basílica romana é a Basílica de Júlia, iniciada no governo de Júlio César e concluída no império de Otávio Augusto. Circo,
uma invenção romana direcionada para o divertimento, onde se praticava jogos circenses, pugilato, jogos de Troia, que são torneios a cavalo, e jogos de escravos. Dos circos romanos, o mais célebre é o Circus Maximus. Teatro. Imitado do teatro grego, o principal teatro era o de Marcellus. Tinha cenários giratórios, versáteis e retiráveis. Anfiteatro. O povo apreciava muito as lutas de gladiadores. Faziam parte de um espetáculo, sendo visto de todos os ângulos graças ao seu formato circular e oval. O mais conhecido anfiteatro é o Anfiteatro Flaviano, conhecido também como Coliseu de Roma. Aqueduto. Tinham como função levar água, muitas vezes distantes de suas cidades, para abastecer banhos públicos, latrinas, chafarizes e residências privadas, movendo a água com apenas a gravidade. Casa. Era construída ao redor de um pátio chamado átrio, onde ficava o tablino, que é o aposento principal, e o implúvio, tanque sob uma abertura no teto retangular para a entrada de ar, luz e água. O peristilo, espécie de jardim inspirado nos templos gregos, ficava na parte externa da casa. Coluna triunfal. Tinha função honorífica, decorativa. A mais famosa é a coluna de Trajano. Traz uma narrativa dos feitos do imperador no fuste da coluna em baixos relevos. Arco de triunfo, feito em homenagem aos imperadores e generais vitoriosos. Os mais famosos deles é o Arco de Tito, todo em mármore. Termas. Eram o centro social de Roma. As mais famosas são as termas de Calacala, que, além de casa de banho, eram centro de reuniões sociais e esportes. Vemos aqui o Panteão de Roma, um aqueduto romano no sul da França, o Arco de Constantino em Roma e termas romanas em Bath, sudoeste da Inglaterra. Aqui temos o Coliseu e a coluna triunfal de Trajano. Voltando para os templos, os romanos, além de adotarem as ordens gregas, que eram a ordem dórica, jônica e coríntia, eles inventaram mais duas, a toscana e a compósita. Repare que a toscana se assemelha com a ordem dórica e não tem estrias no fuste. Já na compósita é uma fusão do capitel jônico e coríntio. Pintura. O mosaico foi muito utilizado na decoração dos muros e pisos da arquitetura em geral. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano, que foram soterradas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. Aqui tem um exemplo de um mosaico romano, no Principado de Luxemburgo, representando Thalia, a musa da comédia. Os estudiosos da pintura existente em Pompeia classificam a decoração das paredes internas dos edifícios em 4 estilos. Primeiro estilo: cobertura das paredes de uma sala com uma camada de gesso pintado, que dava a impressão de placas de mármore. Segundo estilo, os artistas começaram a pintar painéis que criavam a ilusão de janelas abertas, por onde eram vistas paisagens com animais, aves e pessoas, formando um grande mural. Terceiro estilo, representações fiéis da realidade
e valorizou a delicadeza dos pequenos detalhes. Quarto estilo, estilo cenográfico ou ilusionista. Um painel de fundo vermelho, tendo ao centro uma pintura geralmente cópia de obra grega, imitando um cenário teatral. Escultura. Os romanos eram grandes admiradores da arte grega, mas, por temperamento, eram muito diferentes dos gregos. Por serem realistas e práticos, suas esculturas são uma representação fiel das pessoas, e não de um ideal de beleza humana, como fizeram os gregos. Representavam os imperadores e os homens da sociedade. Mais realista que idealista, a estatuária romana teve seu maior êxito nos retratos. Na escultura romana, ocorre o aparecimento das estátuas equestres, cavaleiros montados. Com a invasão dos bárbaros, as preocupações com as artes diminuíram e poucos monumentos foram realizados pelo Estado. Era o começo da decadência do Império Romano, que no século V, precisamente no ano 476, perde o domínio do seu vasto território do Ocidente para os invasores germânicos. Estátua equestre de Marco Aurélio, Museu Capitolinos, Roma. Aqui estão as referências. E muito obrigado.